Boa noite a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Convido o vereador Meireles a fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite, presidente, toda a mesa, nobres pares, toda a população que nos prestigia aqui na galeria e também você que nos acompanha pela TV Câmara, TV a serviço do povo e também pela internet, o nosso boa noite. É regimental, eu vou ler o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 40 a 44. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita, à minha esquerda, pois Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, para sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Palavra da salvação. Coloco em discussão as atas da sessão camarada dia 15/10/2018. Não havendo manifestação, consideramos a mesma aprovada. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversos. Da Imprensa Brasileira de Correios e Telégrafo, resposta à indicação de autoria do vereador Eusmídio Fonseca Castilho, da Prefeitura Municipal, convites para audiência pública, onde será apresentado o Plano Municipal de Cultura a ser realizado no dia 23 de outubro. Mostra estudantil Altino Martinez, que ocorre de 22 a 24 de outubro no Clube dos Comerciários. E palestra sobre sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes a ser realizado no dia 25 de outubro na Diretoria de Ensino de Tupã. Do cidadão Silvio César Alizausca, carta expressando insatisfação com a empresa Energisa. Da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, resposta à indicação de autoria do vereador Eusmídio Fonseca Castilho. E do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ofício solicitando informações para a instrução de ação direta de inconstitucionalidade. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Charles. Eu gostaria de requerer a leitura integral desse ofício enviado pelo cidadão Silvio Alizausca. É regimental e peço ao secretário que o faça. Tupã, 19 de outubro de 2018. A presidência da Câmara Municipal de Tupã, Walter Moreno Panhossi, presidente. Através da presente, venho até esta Casa de Leis expressar minha insatisfação como munícipe e consumidor da empresa Energisa. Na madrugada do dia 15 de outubro de 2018, houve em nossa cidade um forte vendaval que danificou vários imóveis, sendo um deles a residência de minha mãe, senhora Elza Soares, imóvel este localizado na rua Odono Spinardi, 345, Vila Marajoara. O dano causado no imóvel teve origem no imóvel vizinho, visto que esse imóvel sofreu destelhamento, vindo a romper os fios e poste de energia que atendem à residência de minha mãe. Às 11h30 do dia 15, solicitamos à Energisa verificação do motivo da falta de energia. Assim que a empresa chegou no local, constatou danos no poste e danos nos cabos de energia. O fornecimento de energia não foi restabelecido, nos sendo informado que o motivo é pelo padrão de energia ser antigo.
A senhora, minha mãe, atendeu a ordem da empresa e adquiriu o poste, instalando-o no dia 16 de outubro. Imediatamente comunicou a Energisa para o restabelecimento da energia e, para nossa surpresa, a empresa simplesmente comunicou que tinha outros compromissos e que era necessário aguardar os prazos que a empresa tem como procedimentos para executar o restabelecimento. Mesmo com constantes solicitações via atendimento por telefone e presencial para que o fornecimento fosse restabelecido e até mesmo em contato com a ANEEL e a Arcesp, por se tratar de um caso excepcional e emergencial, o fornecimento foi restabelecido somente no dia 18 de outubro, quinta-feira. Há um inconformismo de nossa parte desta empresa dispensar tratamento a um cliente de maneira desonrosa, deixando uma família por 4 dias sem energia e considerando ainda se tratar de pessoas idosas com 72 e 65 anos de idade e que têm as suas limitações. Ademais, qualquer pessoa, seja em qualquer idade, é inadmissível passar por um constrangimento dessa natureza. Por fim, por ser essa Casa de Leis, representante do povo, que transmita em nome de minha mãe e dos demais clientes da Energisa, que em prol do bem-estar da população, que tenham respeito, que tenham comprometimento, que tenham profissionalismo, que tenham ética, a fim de que outros não sofram o que minha família sofreu nesses 4 dias sem fornecimento desse bem essencial às pessoas. O fornecimento de energia é um monopólio. Não temos como escolher o prestador de serviço e só por isso o atendimento deveria ser exemplar. Atenciosamente, assina o cidadão Silvio César Alisausca. Agradeço, e só para o vereador Charles, a Câmara já pediu explicação à empresa para que ela explique para a Câmara e também para a família. Solicito ao secretário que proceda à leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Walter Moreno Panhossi, emenda número 1 ao projeto de lei complementar 14/2018, de autoria do senhor prefeito municipal. A emenda modifica o artigo 2º, incluindo os incisos 1º e 2º. A emenda será encaminhada às comissões competentes. Solicito ao secretário que proceda à leitura do expediente encaminhado pelo senhor prefeito municipal. O prefeito encaminha, primeiramente, o projeto de lei complementar 16/2018, autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação os imóveis que especifica e dá outras providências. E também, projeto de lei complementar 17/2018, altera o anexo 9º do Código Tributário Municipal, que trata das taxas de fiscalização de higiene e saúde, vigilância sanitária e dá outras providências. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. Solicito ao secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Amauri. Eu requero que seja dispensada a leitura das indicações e que as mesas sejam encaminhadas aos seus destinatários. Consulto as lideranças Meirelles, Capitão Neves, Charles, Ribeirão, se concorda que as indicações sejam consideradas lidas em conjuntos. De acordo, presidente. Coloco em votação, então, o requerimento do vereador Amauri, que as indicações de número 803 e 821 sejam lidas em bloco. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. As indicações serão encaminhadas às autoridades competentes. Realizada a leitura das indicações, indago ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Não há, senhor presidente. Não havendo inscrições para pronunciamento na tribuna livre, solicita ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. De iniciativa do vereador Gilberto Neves Cruz, moção de número 383/2018, manifesta congratulações à escola de segundo turno por meio da Secretaria Municipal de Educação, em virtude da realização dos segundo Jogos Internúcleos 2018.
Em discussão, a moção de número 383/2018, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 384/2018, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações aos músicos tupaenses que participaram da gravação do hino de Tupã em comemoração ao 89º aniversário da cidade. Em discussão, moção de número 384/2018, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador Eduardo Akiri da Mitsu, moção de número 385/2018, manifesta congratulações ao Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura e ao Grupo Fênix de Teatro pela realização da terceira mostra Fênix de Linguagens Cênicas, que teve como homenageado o colunista Dito de Oliveira. Em discussão, moção de número 385/2018, de autoria do vereador Eduardo Akiri da Mitsu. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Henrique. Gostaria de solicitar ao nobre vereador se podemos subscrever essa moção. Está aberta a todos os vereadores. A moção 385 está aberta a todos os vereadores que queiram subscrevê-la. Continua em discussão. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção 386/2018, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações à Secretaria Municipal de Educação em virtude da realização da Semana da Educação. Em discussão, moção de número 386/2018, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho, moção de número 387/2018, manifesta congratulações aos policiais militares que atuaram na prisão do autor do roubo flagrante na rua Marília, 2675. Em discussão, moção de número 387/2018, da autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A qual? A questão de ordem, para que a 387, vereador Castilho, seja autorizada a subscrição. Está aberta a todos. Moção 388/2018, de autoria do vereador Eduardo Akira da Mitsu, manifesta congratulações pelo Dia Nacional do Médico, comemorado no dia 18 de outubro. Em discussão, a moção de número 388/2018, de autoria do vereador Eduardo Akira da Mitsu. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De iniciativa do vereador Osmídio Fonseca Castilho, moção de número 389/2018, manifesta congratulações aos policiais militares que atuaram na prisão do autor do tráfico de drogas em flagrante delito. Em discussão, moção de número 389/2018, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador Eduardo Akira da Mitsu, moção de número 390/2018, manifesta congratulações aos atletas do Departamento de Judô da CERT por se destacarem na Copa São Paulo Campeonato Paulista Open Aspirantes e no 50º Torneio Benemérito de Judô do Brasil. Em discussão, moção de número 390/2018, de autoria do vereador Eduardo Akira da Mitsu. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Senhor presidente, estas eram as moções apresentadas pelos senhores vereadores. Dando sequência à sessão ordinária, indago ao secretário se há requerimento para deliberação. Não há, senhor presidente. Não havendo requerimento, solicito ao secretário que proceda à leitura da chamada do primeiro vereador inscrito para o uso da tribuna. Vereador Charles dos Passos. Vereador Charles dos Passos, Vossa Excelência terá 10 minutos.
Senhor presidente, nobres membros da mesa, vereadores, população que nos acompanha aqui na galeria e também pela internet e a TV Câmara, nossos sinceros boa noite. Senhor presidente, o assunto que me traz aqui à tribuna é uma prestação de contas do trabalho realizado de fiscalização que nós estamos realizando aqui nessa Câmara sobre os atos da administração municipal. E já foi alvo, inclusive, de representação, se transformou em inquérito civil e foi, inclusive, o inquérito civil foi arquivado pelo então promotor de justiça, Dr. Rodrigo Garcia, e saiu agora, no dia 17 de outubro, aqui no Diário de Tupã, uma matéria sobre esse inquérito civil que tinha sido arquivado. Trata-se, senhor presidente, de um inquérito civil que se deu origem por meio de uma representação que eu fiz nesta casa, de fato ocorrido aqui em janeiro de 2017. É sobre o empréstimo de bens públicos para um evento particular no vizinho município de Arco-Íris. Na oportunidade, o vice-prefeito Caia Ock era secretário de Cultura e Turismo e realizou a cessão gratuita, o empréstimo de mesas para um funcionário da Secretaria Municipal de Cultura que reside na cidade de Arco-Íris. Ao nosso ver, estava equivocada a ação, né? Esse empréstimo estava sendo realizado de forma equivocada, contrariando a legislação. Então, além do equívoco, existe aí uma ilegalidade. Existe na Lei Orgânica do Município um procedimento específico para o empréstimo de bens públicos a instituições, às pessoas físicas, às empresas em Tupã. Então, não é proibido emprestar, mas a forma com que se realiza que tem que ser obedecida mediante esses requisitos que são determinados em lei, pela Lei Orgânica do Município. E o Caia Ock, na oportunidade, não observou as formalidades legais para o empréstimo. E aí a gente fez uma representação, eu levei até o Ministério Público as provas pertinentes. O Ministério Público, então, ouviu todas as partes, inclusive a mim, o funcionário, a prefeita de Arco-Íris, o Caio Ock, e, por uma determinação do MP, achou-se por bem arquivar o inquérito civil, e o MP, na oportunidade, justificou que não tinha havido dano ao erário público. Entretanto, Excelência, para que haja o arquivamento definitivo, o procedimento tem que ser homologado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em São Paulo. Então, o MP daqui, ao arquivar o inquérito civil, enviou cópias do mesmo à Procuradoria. E lá, o Procurador-Geral de Justiça entendeu que o procurador Dr. Rodrigo Garcia não poderia ter entrado no mérito da questão, decidindo, então, se era certo ou errado. Bastava ao MP a fiscalização, a investigação e, se fosse o caso, enviar para o Judiciário através de uma ação civil pública. E não foi feito. Então, o Procurador-Geral de Justiça determinou que o inquérito civil fosse reaberto, inclusive, na oportunidade, o líder do governo veio até a tribuna dizer que o meu trabalho, entre aspas, foi em vão, porque foi arquivado. E eu até na oportunidade expliquei que realmente tinha sido arquivado, mas que a ilegalidade foi constatada. Inclusive, o secretário de governo, Moacir Monari, também foi ouvido e assumiu que estava errado, mas que o governo não faria mais empréstimos dessa natureza, até que o procedimento fosse regularizado. Só que o inquérito civil continua, Paulo Henrique. A Procuradoria-Geral da Justiça determinou que, inclusive, o promotor que arquivou o inquérito civil fosse afastado das investigações e que um substituto assumisse em seu lugar. E determinou que se apurasse que tanto o Caio quanto a prefeita de Arco-Íris, se eles foram convidados a participar do casamento
e se foram ao casamento. Inclusive, eu até já falei na rádio sobre isso, e na oportunidade eu sei que o Caio foi convidado, porque eu também fui, recebi o convite, e o funcionário também disse que entregou ao Caio, e as outras determinações para prosseguimento desse inquérito civil, inclusive apurar o fato de improbidade administrativa. Então, Excelência, eu vim hoje aqui para falar desse assunto, para prestar contas à população, de que não é fácil trabalhar em cima da verdade, principalmente quando a administração municipal detém a maioria, o apoio da maioria dos vereadores, no sentido de fazer vistas grossas ao que está acontecendo. Então, não é fácil. Eles estão perseguindo os meus amigos, eles estão negando apoio, Paulo Henrique, a pessoas, não são entidades, não, pessoas, na população, munícipes, pelo simples fato de serem meus amigos, e dizendo que não ajudam porque eu denuncio. Então, Excelência, esses procedimentos da administração nos deixam muito tristes. Porque, como eu já disse, eu não estou aqui, eu não sou inimigo do Ricardo nem do Caio, e não quero tirá-los da cadeira de prefeito e vice, até porque a população acreditou no trabalho e na proposta dos dois quando votaram nos dois. Só que ele está... a população já está se decepcionando com o trabalho. Muitas pessoas que votaram no Ricardo e no Caio já me procuraram para falar: estou arrependido, estou arrependida. Mas eu digo e repito, não sou do mal, não sou contra o Ricardo, o que eu sou contra é a ilegalidade. Se não estiver seguindo a lei, eu vou estar em cima, fiscalizando e tomando as atitudes necessárias. E eu gostaria de fazer um pedido para que a administração municipal, tanto o Ricardo quanto o Caio, saiba separar as coisas, porque eu admiro o Ricardo enquanto pessoa. E o trabalho na prefeitura também é louvável, só que existem coisas equivocadas, coisas erradas, atitudes ilegais, e essas eu não vou coadunar, eu não posso bater palmas para o que está errado. Então, eu vou continuar cobrando da administração os procedimentos. Tive ontem à noite o Eduardo Edamitos, queria agradecer, Edamitos, a sua presença na terceira Mostra Fênix de Linguagens Cênicas e a do Paulo Henrique. E, presidente, agradecer por ter enviado o Paulo Henrique, nosso primeiro secretário, para representá-lo. E dizer que eu estou muito triste com a administração municipal. Porque a terceira Mostra Fênix de Linguagens Cênicas, presidente, trouxe para Tupã 29 companhias de outras cidades e de outros estados. É um evento cultural e turístico que auxilia no desenvolvimento da nossa cidade. E não tivemos a presença, inclusive, do secretário de Cultura, que daqui 2 dias vai lançar aí o Plano Municipal de Cultura, e eu sei que uma das metas é o fomento, é o apoio à cultura de Tupã. E ele não se deu ao trabalho de colocar o pé, uma única noite, para prestigiar esse evento. Então, eu gostaria de pedir para que o Ricardo e seus assessores não misturassem as coisas. Eu não estou aqui para ser inimigo. Não sou eu que estou dizendo. É a Procuradoria-Geral de Justiça. Está errado. Então, é só consertar. Seu Nilton Takahara esteve ontem junto com o Edamitsu lá. Eu queria agradecer também ao seu Nilton Takahara, da Acerte, que foi me agradecer, inclusive, por eu ter auxiliado a administração e a Acerte a fazer a Nippon Fest dentro da lei. Ele disse para mim: Charles, eu falei para o Ricardo, se você tiver em dúvida, não faça. O Edamitsu correu atrás, a gente pegou alguns modelos e auxiliamos a fazer certo. Não estou dizendo para não fazer, eu estou dizendo para fazer certo. Então, pode emprestar mesa? Pode. Vamos fazer certo. Pode fazer parceria? Pode. Mas vamos fazer certo. Vamos contratar? Vamos. Mas vamos fazer certo, se tiver dinheiro. Então, não sou contra. Eu sou a favor de fazer certo. É só isso.
Então fica aqui, ó, minha prestação de contas. Nós estamos continuando o nosso trabalho de fiscalização e eu vou continuar. Tem muitas outras coisas dando seguimento, estão tramitando tanto no MP como na Procuradoria-Geral de Justiça. Isso. Então, estão tramitando na Procuradoria-Geral de Justiça em São Paulo. Vamos colocar as mãos na consciência. Vamos trabalhar por nossa cidade. Mais uma vez, a administração, não misture as coisas. Tenha um pouco de amadurecimento espiritual. Porque o que está certo, ainda que todo mundo, que ninguém o faça. E o que está errado, ainda que todos façam. Não misturemos as coisas. Tupã sofre com isso. Mostra Fênix terminou e a administração não escreveu uma linha para dizer da importância desse evento turístico e cultural que trouxe 4 estados diferentes aqui para Tupã. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Cumprimento, senhor presidente, os demais vereadores dessa Casa de Leis, pessoal que nos assiste pela galeria, os demais pela TV Câmara, pela internet. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo Nazareno, estejam com todos vós. Senhor presidente, a primórdio, eu quero agradecer aqui aos nobres pares por terem aprovado nossas indicações e as nossas moções. Fizemos 3 indicações, senhor presidente. Fizemos uma indicação ao deputado, então, eleito, Capitão Augusto, deputado federal, para que proceda empenho político para a liberação de recursos no montante de R$500 mil, visando custear parte da aquisição do novo distrito industrial a ser instalado em Tupã. Essa indicação, senhor presidente, é referente ao novo distrito industrial. Haja visto que o capitão Augusto esteve aí, esteve conosco, estivemos ali conversando com o prefeito Ricardo Raimundo, e na ocasião ele prometera R$500 mil em favor do nosso município, e para que venha a ser implantado ali este montante, este valor no distrito industrial, para que haja mais emprego. Haja visto que no nosso país, senhor presidente, são 14 milhões de desempregados, né? Então temos aí a chance de aumentar o número de pessoas trabalhando ali. Por esse motivo, a nossa petição, e ele, juntamente conosco, disse que estará mandando este valor de R$500 mil para o distrito industrial. A segunda indicação, senhor presidente, é a 805. Indico também ao prefeito municipal de Tupã que proceda à instalação de gaiola de coleta de lixo no alto da rua Antônio Castilho. Haja visto que no final dessa rua há chácaras, propriedades rurais ali, e eles não têm aonde colocar os seus lixos, né? Então, a nossa indicação aqui ao prefeito Ricardo Raimundo, bem como ao Renan Victor Pontelli, para que venha a ser instalado ali uma gaiola, para que os moradores ali da zona rural, bem como do final desta rua Antônio Castilho, venham ali depositar
os seus lixos. Fizemos também, senhor presidente, a terceira indicação, a 810. Indico ao prefeito municipal de Tupã e ao governador do estado de São Paulo, Caio França, e ao deputado estadual, ao governador do estado de São Paulo, Márcio França, e ao deputado estadual, Caio França, que proceda à instalação em Tupã do programa Via Rápido de Emprego. E também, senhor presidente, fizemos aqui duas moções. E se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é elogiar quem trabalha bem e quem faz seu trabalho com presteza. Fizemos aqui, senhor presidente, uma moção, mas com muito orgulho, ao primeiro sargento Dias, ao primeiro sargento Rogério, ao cabo Avellaneda, ao cabo feminino Avellaneda, ao cabo Cícero, soldado Wagner, cabo Alisson, soldado Nogueira. Veja bem, senhor presidente, e nobres aqui nessa noite. Essa moção são destinadas a esses policiais que atuaram na prisão do autor do tráfico de drogas. Foi realizado, vagabundo é vagabundo, né? Vagabundo já leva esse nome porque não tem outro nome a dizer a ele a não ser vagabundo. O pessoal acompanharam um veículo e durante a vistoria foi constatado que o condutor não possuía habilitação, sendo o veículo autuado e removido ao pátio. Solicitado o apoio da viatura de força tática, Aqui eu creio que a nossa cidade deve conhecer o Amendoim. Amendoim, em uma data anterior, eu já havia prendido esse vagabundo aí, E ele teve a cara de pau de falar para mim que ele é agricultor. E na época prendemos ali alguns pés de maconha. E ali os policiais, sabendo que ele é traficante, é vagabundo, tiveram ali uma conversa com ele no pé da orelha, E ele já foi logo abrindo, falando, E aqui os policiais dizem, tivemos a informação de que em sua casa, em sua residência, mais precisamente em seu quarto, havia drogas para o seu consumo. De imediato foram para o local, onde encontraram citadas porções de droga, que no local por este indicado, ele indicou o local. Bem como foi encontrado um rolo de fita adesiva, um rolo de filme plástico, PVC, papel filme e uma espingarda de pressão. Mas os policiais sabem e conhecem os vagabundos de nossa cidade. Aí o sargento Rogério tinha uma informação que o Amendoim acondicionava drogas escondidas, enterradas no fundo de sua propriedade. Durante a vistoria, avistaram um barril enterrado, cheio de água, proveniente da última chuva, que aumentou as suspeitas. Foi feito busca com o cachorro, e aqui vai o nosso lembrete aos traficantes de nossa cidade. A Polícia Militar tem um cachorro aqui que chama Abaré. E esse cachorro não tem droga que ele não acha. Então já fica aqui essa dica aos traficantes de Tupã. E ali levou o cachorro Abaré, que indicou outros pontos com suspeita de haver drogas. Foi realizado a escavação e localizado cerca de meio metro, senhor presidente, de superfície, 3 barris, e um deles foi encontrado um tijolo de cocaína, quase meio quilo de cocaína, bem como uma fita adesiva, as mesmas características encontradas no quarto do trabalhador, do agricultor, o do Amendoim. Nos outros barris haviam apenas vestígios e odor de entorpecentes. Em contínua busca, foi localizado na garagem do acusado outro barril idêntico aos que estavam
enterrados na propriedade. O delegado esteve no local, a perícia esteve no local. Resumindo, o amendoim agora está comendo bandeco. Está lá em Caiuá. Novamente. Né? Trabalhador, agricultor. E também fizemos outra moção aqui, senhor presidente, vou até pedir mais um minutinho para o senhor aí. Cabo Emerson, Cabo Tacola, primeiro sargento Gutierrez, Cabo Piva, Cabo Valdir, Cabo Lacerda, primeiro sargento de novo, Rogério, Cabo Avellaneda de novo, o Wagner de novo, o Cício de novo, o Alisson de novo. Aconteceu, senhor presidente, nesse dia, olha o que é visão, polícia com visão. Teve uma desinteligência entre Amásios e o cara ameaçou a mulher. Eu estou aqui resumindo. E aí, ele saiu, chamaram a polícia, e o caboclo ameaça a mulher, mas quando ele depara com a polícia, ele rapa fora, né? Ele deita o pelo, faz rastro, né? Ele carpe o gato, minha mãe fala. E esse caboclo saiu fora. Foi num posto de gasolina aqui em nossa cidade, agrediu um frentista, roubou o carro do frentista, um senhor, ameaçou-o de morte. Os policiais com olho de águia abordaram esse vagabundo, esse bandido, né? Esse crápula. Abordaram ele. Resumindo, senhor presidente, esse vagabundo agora está comendo bandeco também. A vítima, um senhor, totalmente agredido, braço, perna, rosto, né? Um senhor, ele não respeitou o senhor de idade. E por ser um vagabundo forte, porque vagabundo é forte, não trabalha, não derrama uma gota de suor na terra, não é verdade? Ele desconhece o que é carteira profissional. E aí, só que quando chegou a força tática, né, aí quando chegou os policiais, aí o caboclo vira donzela, né? Aí foi feito aquele carinho, abordado, algemado, e também está comendo bandeco lá em Caiuá. Então fizemos essa moção aí, 2 vagabundos da pior estirpe, tirado de circulação pela nossa gloriosa polícia, polícia militar e polícia civil. E eu sempre digo que juntos somos fortes. Era somente isso, senhor presidente. Volta a palavra. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes contidos na pauta. Senhor presidente, primeiramente temos o projeto de lei complementar 14/2018, que autoriza o Poder Executivo a alienar, mediante adequado processo de licitação, imóveis rurais que especifica do patrimônio disponível do município e da outras providências. Para esse projeto, temos uma emenda de Vossa Excelência, a emenda número 1, ao projeto de lei complementar, ao referido projeto de lei complementar, que modifica o artigo 2º, incluindo os incisos 1º e 2º. Então, primariamente, temos a emenda de número 1 ao projeto de lei complementar de autoria de Vossa Excelência. Essa emenda, ela tem que passar nas comissões, ainda não for dado o parecer. Nós vamos suspender por até 5 minutos, porque me parece que já está pronto os pareceres, e nós retornamos em 5 minutos.
Está reaberta a sessão. Sendo assim, colocamos em única discussão. Primeiro, solicito ao secretário se os pareceres estão favoráveis. Ambas as comissões, tanto a de Redação, Justiça, Constituição, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, emitiram parecer favorável à emenda e também ao projeto. Sendo assim, em única discussão, a emenda 1 ao projeto de lei complementar 14/2018. Solicito ao primeiro secretário que assuma a presidência para que eu possa discutir a emenda. O nobre vereador terá até 10 minutos para a discussão. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, população que nos prestigia aqui comparecendo, ou através da TV Câmara e também da internet. Nossa, muito boa noite. Senhor presidente, essa emenda, nobres colegas, nós temos um projeto esse 14 do prefeito municipal, aonde ele vai colocar à venda, né, a área que foi destinada e comprada ali no bairro Dom Quixote para a usina Clealco, e quando a usina não usou, essa área voltou para o município. Na verdade, são 3 áreas perto umas da outra, né? As áreas lá perto uma da outra. Muito bem. No projeto do prefeito, ele destinava 100% dessa venda ao terreno que ele comprou aqui para fazer o 4º distrito industrial. E também parte dele para o cemitério, que ele deixaria uma parte para o cemitério. Só que também nós tivemos aí um processo de desapropriação ali do SIM, onde o prefeito ele precisou usar uma parte do terreno, porque o cemitério já não tinha onde enterrar mais, então de última hora em utilidade pública, ele desapropriou parte do SIM, do terreno que é do SIM. Só que também não foi pago e tem um valor que já está no processo. Então eu fiz uma emenda para que ser justo. Então nós temos 2 imóveis para ser pago. Um que vem aí, acredito que esteja pagando as prestações, e outro ainda que não se iniciou pagar, que é o SIM, aonde nós precisamos manter a entidade. Então, conversando com o JJ, o senhor João, que é o presidente da entidade, ele pediu para que fizesse também, para que eles, pelo menos uma parte desse valor fosse a pagamento desse terreno. Então eu fiz uma emenda destinando, essa emenda minha, 30% do que for vendido, arrecadado, 30% para o SIM, para pagar parte daquele terreno que foi tido como utilidade pública. Claro que o terreno, se eu não me engano, foi 800 mil, 30% desse terreno hoje deve dar aí 250, 300 mil, vai ficar muito a pagar ainda, mas pelo menos, se for aprovado e o terreno e o projeto passar, uma coisa é a emenda passar, outra coisa também é o projeto passar, posterior, né? E por isso nós pedimos voto, vai ser destinado 30% ao SIM e 70% para o proprietário do sítio, aonde foi comprado para, como eu falei, o 4º distrito, e segundo o prefeito, ele vai destinar uma área de 3 alqueires para o novo cemitério. Então eu peço aos nobres colegas que votem favorável a essa emenda número 1 ao projeto de lei complementar 14/2018. O projeto continua em discussão. A emenda, desculpa, continua em discussão. Vereador Ribeirão pela discussão. Nobre vereador terá até 10 minutos para o uso da palavra. Solicito ao presidente Walter Moreno que retome a presidência dessa casa. Senhor presidente, senhores vereadores, população que assiste essa sessão, nosso muito boa noite. É muito estranho a emenda do vereador Walter Moreno. Aliás, é estranhíssimo. Porque o próprio vereador Walter Moreno, quando fez a devolução do dinheiro da Câmara Municipal, fez um acordo com o prefeito que era para comprar terreno para o cemitério.
Agora faz uma emenda num bem do município, que não tem nada a ver com o dinheiro da Câmara, e não estou dizendo que não pode, eu estou achando estranho, porque eu acho que acordo foi feito, tinha que ser cumprido. Pelo menos, quando o presidente da Câmara devolvi dinheiro em relacionamento com todos os vereadores, pedimos para o prefeito fazer o recanto do idoso, foi feito, pedimos para fazer a compra do Mercadão, foi comprada, e agora a Câmara devolveu quase 2 milhões de reais, compromisso de comprar um terreno para o cemitério, que eu acho correto, justo, e não foi cumprido. Agora vem um projeto para a Câmara para vender um bem do município e faz uma emenda para tirar parte desse dinheiro para pagar o que está devendo. E o que se alegava no passado, no último mandato, não pode vender o cemitério, esse terreno, porque não pode usar o mesmo dinheiro para pagar a dívida. E agora é para pagar a dívida com o SIM. Então, eu vejo incoerência política, de posicionamento e jurídica, se o que foi defendido aqui nessa tribuna foi legal na época, porque votei a favor da venda do terreno. Porque ele veio 2 vezes para a Câmara. Uma vez era para pagar dívida, disseram que não podia, era ilegal. Depois, o prefeito mandou de volta para repassar o dinheiro para a Santa Casa e para São Francisco. Disseram que não podia, porque era patrimônio, o único patrimônio que o município tinha, não podia desfazer desse patrimônio. Que eu acho que esse patrimônio hoje não tem nenhuma utilidade para o município. É um 10 ou 11 alqueires lá no meio do mato, foi comprado na perspectiva de trazer uma usina de açúcar, a usina foi para Queiroz, nós perdemos a usina e o dinheiro ficou parado. Agora, o que é que eu estou discutindo aqui? Incoerência e falta de compromisso assumido e cumprido. Muito estranho. Eu volto a falar, nobre vereador, presidente dessa casa, Vossa Excelência deveria ter batido o pé e exigido o compromisso que foi feito de ser cumprido. Ah, mas precisou para outra coisa. Então não fizesse o compromisso. A vida, ninguém é obrigado a fazer compromisso, mas fez, tem que cumprir. Porque senão, como é que fica? Se os homens que são políticos dessa cidade, são 15 vereadores, um prefeito e um vice, faz compromisso entre ambos e não cumpre, vai cumprir com o povo? Como? Que jeito? Então, acho que é 2 pesos e 2 medidas de acordo com a mudança do balcão. Quando o balcão era de um jeito, votaram contra. Inclusive, o prefeito votou contra. O prefeito e o vice. Os 2 votaram contra a venda do terreno 2 vezes. Agora, o próprio quer vender o terreno para pagar dívida. Porque essas 2 coisas que estão colocadas na justificativa já estão compradas, viu? Já está fechado o negócio, está compromissado, e o prefeito me disse que já está pagando. É isso que eu queria saber. Então, como que agora mudou? Está pagando e está atrasado. E como que agora pode? A lei não permite. Se nós votarmos favorável, de acordo com a Comissão de Justiça dessa casa, da última legislatura, que aqui tem presente alguns que eram da época, é ilegal vender para pagar conta. Permite uma parte, nobre vereador? Pois não, vereador. Essa é uma informação que eu não tinha e o senhor está passando aí. Se o prefeito já pagou parte dessa desapropriação das 2, então também esse dinheiro vai ser para pagar a conta. Não vai ser vinculado a isso porque já está pago. Exatamente. Então nós estamos na mesma situação do ano passado. A mesma de 2016, que foi 2 vezes rejeitado por essa casa, alegando que não se pode vender um bem que é patrimônio do município, desfazer de um patrimônio para pagar contas cometidas pela administração. Então, é muito estranho, de repente, ficou legal, vai entender isso? Como que pode ficar legal de repente? Volto a dizer, além de vários vereadores que eu não vou nominar, mas 2 é importante demais ser nominado aqui. O prefeito atual e o vice atual votou contra vender esse terreno pelas razões que eu acabei de dizer aqui. Agora, como que o prefeito e o vice não, porque o vice não faz nada, não é função dele, a função dele é ser vice.
Quem faz isso é o executivo, que está com a caneta na mão. Agora, aquilo que ele disse aqui da tribuna, que era errado, que não podia, ele está fazendo. Como que eu vou entender se está certo isso? Então, obedecendo o que está escrito, da proibição de vender bens do patrimônio para pagar conta, o projeto é ilegal. Por essa razão, que me perdoa o nobre presidente defendendo o pagamento de uma dívida justa, porque deve, o SIM não tem culpa, o SIM vendeu, tem que receber. Concede uma parte? Pois não, vereador? O terreno é da Legião Mirim, não do SIM. A diferença só mudou de credor. Não resolveu nada, é o credor. É que a Legião Mirim também... Como é que funciona lá? O SIM é ao lado da Legião Mirim. Isso. Mas continuou pagando dívida. A minha discussão é pagar dívida. Pode ser para o Zé, para o Mané, para o SIM ou para a Legião Mirim. E que eu acho justo pagar a conta. A Legião Mirim é o devedor ou é o SIM? Qual que é a Legião Mirim? O terreno é da Legião Mirim. Não é justo a Legião Mirim não estar com os pagamentos em dia. Assim como não era justo lá atrás o atraso que a prefeitura tinha com a Santa Casa, que foi negado aqui para pagar a Santa Casa. O prefeito atual votou contra pagar a conta da Santa Casa com o dinheiro do terreno e do São Francisco na época. Que não é diferente, são coisas iguais. Com alarmante, todos são importantes. Mas a saúde, se você consultar a população, é mais importante ainda. Então, acho que esse projeto não tem condição de tramitação. Pelaquilo que foi discutido já nessa casa amplamente por 2 vezes. Então, nobre presidente, Vossa Excelência está de boa fé, atendendo o pedido, mas o projeto é ilegal. Muito obrigado. A emenda número 1, o projeto 14, continua em discussão. Pela discussão. Pela discussão, vereador Charles dos Passos. Senhor presidente, como eu já fiz as saudações de praxe, vou direto ao assunto, né? A discussão dessa emenda, eu não ia nem discuti-la, porque, com sinceridade, eu não tive tempo de estudá-la. Mas, conversando agora com o vereador Amauri, a gente se deparou com uma palavra que me preocupa muito, né? Ilegalidade, mais uma vez. Então, eu entendi a intenção de Vossa Excelência de querer contribuir e vincular a venda, né, o dinheiro auferido na venda desse terreno para poder pagar essa dívida que já foi feita, inclusive de forma equivocada, porque eu também sei que Vossa Excelência teve uma intenção salutar em devolver o dinheiro da Câmara para a compra do terreno. O prefeito, já discutimos isso, o prefeito comprou o terreno, mas não comprou com esse dinheiro devolvido da Câmara. Então, ou seja, está devendo esse terreno, gastou o dinheiro, 1,5 milhão, que era para comprar o terreno, comprou da Legião Mirim, também ainda não pagou. E agora quer vender o terreno, que inclusive, como disse o Ribeirão, foi contra a venda lá no passado, alegando justamente a ilegalidade da proposta, ou seja, da venda do bem público para pagar conta do município. E aí a gente encontra uma incoerência de pensamento político e uma incoerência de pensamento jurídico, né, da administração municipal. Eu gostaria muito, não sei nem se é possível, de requerer que o projeto fosse votado daqui 1 ou 2 sessões, para a gente poder estudar direito, mas a maioria, com certeza, vai votar a favor pela venda, e não vai sobrar outra alternativa a mim. Vou estudar a lei, vou estudar o projeto, vou estudar a legislação brasileira e, se preciso for, fazer uma representação à Procuradoria-Geral de Justiça para discutir a legalidade dessa lei na Justiça. E aí vai ser tarde, porque já foi vendido o terreno, já foi pago o terreno, conta com dinheiro, e se isso for realmente ilegal, devolver o dinheiro vai ser, no mínimo, a obrigação do prefeito, que não geriu o direito. Então, em discussão a essa emenda, eu já vou até antecipar, não sei nem se eu sou contra ainda, Ribeirão, eu precisava estudar com mais calma, e por isso que eu acharia prudente os vereadores, de repente, a gente votar isso ou a semana que vem ou a outra,
para a gente poder estudar a legalidade desse projeto. Fica aqui mais uma vez, não sou contra a administração, mas a gente precisa ter esses cuidados. Se na outra legislatura isso era ilegal, por que agora é legal? Qual foi a lei que foi modificada? A gente precisa entender. Fica aqui o meu apontamento e a minha preocupação na votação e suposta aprovação desse projeto. A emenda continua em discussão. Pela discussão. Pela discussão, vereador Paulo Henrique. Presidente, vereadores, segundo secretário, Emerson, população que nos prestigia aqui, que dificuldade. Se correr, estava comentando ali, se ficar o bicho pega, se correr o bicho, né? Não come, não sei se a gente pode falar aqui, o decoro, né? A gente sempre tenta evitar, mas que dificuldade. Não é fácil. Acho que o Ricardo deve estar sofrendo na carne agora, ver que não é fácil ser prefeito. Às vezes a gente tem que ter um pouco de humildade de reconhecer que quando vota aqui, pode lá na frente se arrepender do voto. Acho que isso é importante para qualquer democracia e sociedade, né? Quando a gente reconhece um erro, nós não estamos errando, nós estamos simplesmente entendendo que nós somos humanos e podemos errar. Primeiro ponto, e não estou aqui para defender o prefeito, longe de mim que às vezes estou sofrendo para conseguir algumas informações de dentro da prefeitura para entender a gestão dele, que eu acho que às vezes é isso que a gente está precisando. O que me recorda dessa emenda lá atrás, dessa votação, Ribeirão, até peço que você me ajude, era para pagar uma subvenção dos hospitais, e essa subvenção é um dinheiro que o município tem que repassar para os dois na época. A prefeitura vivia uma certa dificuldade. O Hospital São Francisco, se não me falha a memória, foi um dos primeiros picos que nós tivemos lá de problema de falta de pagamento dos seus funcionários. E a gente decidiu, quando eu falo a gente, né, a Câmara Municipal decidiu naquela época em não vender o imóvel, alegando que não poderia vender o imóvel para pagar uma dívida, essa dívida de subvenção. Foi isso que eu entendi na época. Essa tinha sido a justificativa. Que de lá para cá o hospital ficou ruim, a Santa Casa também está ruim, o imóvel lá, o terreno continua no mesmo local, e as contas da prefeitura, pelo que eu estou vendo do orçamento, analisando, elas estão piores do que do ano passado, e bem piores do que 2016, quando você olha a questão de superávit, pastor Eliezer. Isso está claro. Que agora essa dívida não é a dívida que eles fizeram, em vez, vamos pagar então a subvenção do hospital, vamos quitar algumas outras, vamos deixar essa do imóvel, porque aí eu vou vender o terreno e vou dar a justificativa para os vereadores, falando que eu estou fazendo um investimento. Mas o investimento, pelo que eu entendi, também concordo com o que foi falado já nessa casa, havia um compromisso. E o que eu mais escuto aqui, capitão, é que político tem que ter palavra. É isso que eu mais escuto aqui dentro. Político, às vezes, pode estar até errado, mas tem errado, todo mundo vai estar algum dia, mas a palavra tem que ser realmente algo que é a única coisa que um político tem. Isso eu também concordo. Agora, o que fazer? Temos um imóvel de mais ou menos 11 alqueires, que está parado. Temos uma gestão que está, ao meu ver, enfrentando uma dificuldade, como todas as outras prefeituras estão enfrentando também. E precisamos achar um denominador. O presidente Walter, até como presidente da comissão, conversei com ele agora, acho que minha sugestão, quando tivermos emendas dessas, mudando o projeto do prefeito, é prerrogativa do vereador fazer, é claro, mas ter esse bate-bola com os vereadores é importante também, para evitar essa discussão aqui, para saber se o negócio é legal ou não legal, mas alguma coisa tem que ser feita. Se nós não vendermos aquele terreno, provavelmente nós não vamos ter cemitério.
Não, não vamos porque ele não está pagando. Isso todo mundo já sabe. Ponto. E não estamos aqui para jogar pedra, estamos tentando resolver. Eu costumo dizer que estamos aqui para tentar resolver um transtorno aqui, vamos desatar um nó aqui sem arrebentar o barbante, porque se o pessoal da Legião Mirim falar que também não é mais para continuar fazendo a obra porque está em atraso, nós não vamos ter mais lugar para os mortos da nossa cidade. Isso também tem que ser levado em conta. E precisamos realmente que o prefeito, parece que contratou uma consultoria aí de R$200 mil, agora vai. Agora eu estou sentindo que está tranquilo, agora vai. Eram os comissionados que era o problema. Contrataram os comissionados para fazer a roda girar, que nós íamos ver até o girar da piroleta lá. Que ia dar piroleta. E vocês iam ver como a máquina pública iria mudar. Que nós iríamos ter mais secretarias, que as coisas iriam acontecer. E a única coisa que eu vi foi que a receita aumentou, mas a despesa aumentou 3 vezes mais. E uma das coisas foram a questão dos comissionados. Você me dá uma parte? Te dou uma parte. É que o senhor fez uma colocação aí, só para esclarecer. Esse projeto veio aqui em 2016 2 vezes. A primeira vez era para que vendesse aquele terreno para pagar dívidas que a prefeitura tinha com vários fornecedores. A alegação é que não podia fazer, porque desfazer de um patrimônio para pagar dívida que, logicamente, estava na previsão orçamentária. Aí voltou, e pelo problema que passavam os 2 hospitais e também a prefeitura, assim como hoje, antes tinha dificuldade, agora também tem, foi enviado que repassasse esse dinheiro para a Santa Casa para compensar o que tinha a vencer no passado e mandava até um pouco a mais. A alegação foi a mesma. Então, para que a gente não tivesse aqui, eu que levantei esse problema, eu não sou contra vender esse terreno. Esse terreno lá, ou coloca uma usina, porque uma indústria não vai por lá. É muito longe da cidade. Lá não tem finalidade. Nós não somos contra vender o terreno. Mas vamos colocar ele dentro da lei. Então, eu já falei daí, e eu pediria ao líder do prefeito que pedisse o adiamento por até 3 sessões, em 2 a gente pode resolver isso, para legalizar o projeto, para nós não fazermos um vício da ilegalidade na aprovação na Câmara Municipal. Questão realmente importante de ser discutida, até acho que, se for para evitar mais uma eu ia falar, é muito feia essa palavra, mas se for para evitar mais uma briga jurídica, mais um estresse, mais, sabe, por que não? A gente suspender isso e fazer o negócio direito para que não tenhamos de novo uma briga jurídica dessa Câmara com o Executivo. Porque eu entendo aqui que todo mundo sabe qual é a real situação da Prefeitura. Se alguém não souber, está grave. E a gente tem que fazer alguma coisa. Ponto. Falar que eu estou morrendo de amores também para essa forma de investimento, falar que pegaram o dinheiro que nós economizamos para investir na cidade e não cumpriu com aquilo que foi acordado, até no primeiro momento entendia que poderíamos fazer alguma coisa diferente, mas se foi o combinado e palavra tem que ser cumprida, que fizesse-se um pagamento dos terrenos antes. Agora, a Prefeitura está numa situação que está difícil. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Mas também não quer dizer que nós vamos votar através de uma ilegalidade para justificar um outro erro. Se dá para ajustar, e o Amauri, o Charles, o Ribeirão, o Walter, Eliezer, todo mundo aqui vai sentar e achar um meio para que isso não fique ilegal, para que nenhum advogado ou qualquer outra pessoa da nossa cidade venha aqui, entre com uma representação e depois de novo fica lá. Para que tem vereador se a justiça está definindo tudo? Vamos resolver entre a gente. Ouvi isso hoje de um vereador. Vamos levar o prefeito, o senhor errou, está errando, nós não somos contra o que o senhor está fazendo, mas da forma que o senhor está fazendo, ajusta o projeto, devolve para essa casa, que tenho certeza que nós vamos votar isso aqui com a urgência devida. Mas se há a possibilidade de fazer esse ajuste antes de ter uma decisão depois que não seja favorável, eu voto aqui pela suspensão e entendimento. Porque se essa emenda não passar, eu sou contra o projeto. Porque deixar na mão do prefeito e ele decidir do jeito que ele quer, pelo amor de Deus. Então, nem que a gente tenha que suspender novamente a sessão, voltar para dentro da sala, vamos conversar,
Vamos chamar a liderança, presidente, e vamos ver de que forma que nós vamos resolver isso de uma forma salutar para essa casa, para os vereadores, para a população, que está cansada de realmente ver a cidade feia, a cidade sem moção para poder colocar no asfalto, sem lâmpada, cortando um monte de problemas, com obras inacabadas, os buracos aparecendo, porque faltou emoção para terminar de tampar os buracos. Vamos nos entender internamente para a gente poder também dar um norte para o prefeito, já que ele está perdido, às vezes, nessas questões jurídicas, conforme foi muito bem levantado aqui pelos nobres vereadores. Presidente, essa é a minha opinião, para contribuir, para que a gente não tenha realmente uma dor de cabeça na frente em relação a esse projeto. Volta a palavra. A emenda 1 ao projeto número 14, 2018, continua em discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Meirelles. Eu solicito à vossa presidência que suspenda, adie o projeto por 2 semanas, para que a gente possa discutir melhor e afinar as ideias. Na verdade, o líder está solicitando, o líder do prefeito está solicitando para que seja prorrogado ou adiada por até 2 sessões. Eu quero consultar o jurídico se há necessidade de divulgar no plenário ou não, ele sendo o líder do prefeito. Presidente, ele como líder do prefeito e autor, ele pode requerer o adiamento. Gostaria de consultar ao nosso jurídico, por favor. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Amauri. De nada vai valer o adiamento se não forem tomadas algumas providências. Primeiro, o prefeito deve encaminhar para casa, nesse período, quanto é que custou essas desapropriações e o que foi pago e o que falta pagar. Porque, senão, nós vamos estar aqui na mesma situação daqui 2 sessões ou daqui 3 sessões. Nós não sabemos para onde vai esse dinheiro. Se esse dinheiro não for para uma coisa vinculada, que é uma troca, que eu estou entendendo aqui, que é a troca de uma propriedade por outra, vai ser para pagar a despesa. E nós vamos incorrer na mesma questão de 2016, que já foi decidido nessa casa. No projeto já fala que é para pagar o terreno na íntegra, que é o terreno do Sabiá. Na verdade, toda a venda, o projeto, no projeto já vem dizendo que a venda será integral o projeto, a pagamento do terreno do Sabiá. A emenda que eu fiz é 30%, sim, também é para um outro terreno, que é da Legião Mirim. O que nós votamos, que nós estava em discussão, era a emenda, não tinha chegado ainda no projeto ainda. Então, pelo que eu percebi, foram contra a emenda, por enquanto, o projeto não tinha chegado ainda. Mas o meu jurídico... Bem, o jurídico entendeu que precisa colocar em votação, e eu quero colocar em votação, então, ao plenário, para que seja adiado por até 2 sessões. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos, fica, então, até por 2 sessões. Solicito ao secretário que proceda à leitura do próximo projeto contido na pauta. Projeto de lei número 59/2018, também de autoria do prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 198.097,12 para atender dificuldades financeiras emergenciais do município de Tupã na área da educação, na forma da resolução 11 de maio de 2018 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei 59/2018, de autoria do prefeito municipal. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Senhor presidente, esses eram os projetos contidos na ordem do dia. Não havendo mais expedientes a serem analisados na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores.
Pela palavra, Valdir, vereador Valdir. Senhor presidente, nobres companheiros, amigos que está em nosso plenário aqui, uma boa noite. Senhor presidente, eu vim aqui cobrar desta casa, eu fiz um requerimento um mês atrás, referente ao esclarecimento que a população nos cobrou a respeito da transferência do dinheiro do Cauter para a Avenida. Como o Contur, eles decidiram, o Contur decidiu, entre 3 pessoas, que deveria repassar o dinheiro. E a população ficou até indignada, mas aí eu fiz o requerimento, mandei. Hoje quem manda não é mais a casa, quem manda a pessoa notificada é o correio. Então, como eu fiz o requerimento, eu só tenho aqui, presidente, só me dá esclarecimento para mim prestar o esclarecimento à população. O Wagner Lux, o presidente do Contur, ele foi notificado no dia foi o mês passado, no dia 27/9/2018. Agora, nós estamos aguardando, e no momento até agora, ninguém se manifestou, e eu queria que essa casa tomasse as providências a respeito, se não for o Wagner Lux, o presidente do Contur, vir aqui esclarecer a nós e também a população, eu gostaria que essa casa aqui tomasse providência e chamasse a pessoa devida, né, que estaria mais a par disso daí. Então, era só isso, senhor presidente, que eu queria deixar, que essa casa aqui, porque antigamente era nós que levávamos e a pessoa era notificada. Agora é o correio. Muitas vezes o correio vai, volta, demora um pouco. Então, mas foi notificado já no mês 9, né, dia 27, e até agora, né, não houve ainda o contato para ele vir até essa casa aqui, usar a tribuna na explicação pessoal e deixar claro, né, porque cabe essa novela aí, né, como que vai ficar, porque vai transferir o dinheiro, como que eles analisaram, como... Então, nós temos que fazer algumas perguntas. Acho que cabe a nós, né, vereadores, ficar a par do que está acontecendo, né? É isso, senhor presidente, e uma boa noite. A palavra continua, explicação pessoal. Pela palavra. Pela palavra, vereador Paulo Henrique.